Oi, gente, tudo bom? Eu estou gravando essa conversa com vocês para que vocês possam começar a ler o material importante para o nosso curso e que vocês tenham alguns elementos conversados, falados, como se fosse uma aula. A ideia principal que eu gostaria de discutir com vocês é a ideia de desenvolvimento humano e, junto com isso, a ideia da abordagem das capacitações. Por que isso? Por que essa teoria? Por que não outras? Principalmente na economia, nós estamos acostumados a trabalhar, a pensar, a organizar o nosso pensamento através de uma fundamentação filosófica que muitas vezes a gente não vê explicitamente, chamado utilitarismo. O utilitarismo ele já foi avaliado e descrito de muitas maneiras, mas de um modo bem simples, ele trabalha com a ideia de que tanto atos das pessoas como estados de coisas devem ser avaliados pelas suas consequências, somente pelas suas consequências, devem ser avaliados em termos de uma unidade comum, como utilidade, mas poderia ser um recurso monetário também, e as ações ou estados de coisas são avaliados pelo seu impacto total. Então, para saber, por exemplo, se determinada política está melhorando a vida das pessoas, política pública está melhorando a vida das pessoas, você vai ver a consequência total em termos de utilidade que aquela política tem. Nós temos vários problemas em relação a algumas dessas métricas dadas em termos de utilidade, que estariam na cabeça das pessoas, ou em termos de recursos. Os argumentos são simples. Os problemas que nós temos é de que as pessoas podem ter uma percepção diferenciada da realidade. O problema mais típico desses é o problema das preferências adaptativas, ou seja, pode viver uma vida tão ruim que você se adapta a essa vida. E qualquer coisinha pequenininha boa que aconteça, você já acha que é lindo, maravilhoso. E outras pessoas que podem ter tudo, elas, quando tem um monte de coisas boas acontecendo, elas podem não dar muita importância para isso. Então, a percepção das pessoas podem vir com alguma distorção que está relacionada às circunstâncias dentro das quais as pessoas vivem. E nós não podemos tomar esse valor de face do que as pessoas estão dizendo para orientar a política pública. Da mesma maneira, os recursos, que seria uma outra possibilidade da gente avaliar, pensem numa política educacional para as pessoas mais pobres, construção de escola. Será que apenas o dinheiro alocado vai significar uma vida melhor para as pessoas? Pode ser que não, porque pode ser que esse dinheiro seja mal gasto e que a escola não seja nem construída. Mas mesmo que a escola fosse construída, o objetivo da educação não é construir escola. Construir escola é um meio para você atingir o objetivo da educação. O objetivo da educação é que as pessoas possam pensar, que elas tenham conhecimento, que elas sejam socializadas. Nós podemos discutir depois quais são os verdadeiros, entre aspas, objetivos da educação. Mas seguramente a construção da escola, que é um recurso, é apenas um meio para isso. Então, a maneira pela qual esse meio é convertido naquelas coisas que são importantes para as pessoas, a gente não sabe. E é isso que a gente tem que avaliar. É por isso que a perspectiva de desenvolvimento humano, em contraposição à perspectiva da subjetividade das pessoas e ao uso dos recursos, é por isso que ela é tão importante. Como entender isso? Tem dois autores principais nessa área. Um autor é o professor Amartya Sen, outra autora, professora Martha Nussbaum. Os dois defendem versões que são parecidas, mas não são iguais, da abordagem que um vai chamar da capacitação, professor Sen, e das capacitações, a professora Nussbaum. A ideia, o fundamento da ideia é simples. É de que para a gente avaliar se um estado de coisas ou algumas ações são boas para a vida das pessoas, nós não devemos parar na opinião subjetiva das pessoas, na quantidade de recursos que as pessoas têm, mas sim naquelas coisas que elas podem ser e fazer. É o que no inglês eles vão chamar beings and doings. Beings de ser, né, do verbo to be, de ser, e doings do to do, de fazer. Então você avalia o impacto, por exemplo, de uma política educacional
em relação ao que as crianças podem ser e fazer depois de passar pelo sistema educacional. Será que elas têm algumas habilidades cognitivas? Será que elas são capazes de pensar e resolver alguns problemas práticos na sua vida? Será que, junto com isso, elas desenvolvem alguma alteridade? Depende do que nós vamos considerar objetivos da educação. De qualquer maneira, o primeiro conceito que é importante para a gente entender a ideia de desenvolvimento humano é o conceito de espaço informacional. É um conceito meio chato. O que significa espaço informacional? Significa que para uma avaliação, e uma avaliação de política pública, uma avaliação no nosso dia a dia, se as coisas estão boas ou não estão boas, a gente precisa escolher o espaço dentro do qual nós estamos fazendo essa avaliação. E que espaços podem ser esses? Esses espaços podem ser espaços de recursos, podem ser espaços da opinião das pessoas, da subjetividade, podem ser espaços que nós vamos falar de funcionamentos e capacitações, mas podem ser espaços também, como John Rawls dizia, de bens primários, que são aqueles bens de caráter geral importantes para as pessoas participarem da vida na sociedade. Ou nós podemos falar de direitos. Podem ser direitos no sentido mais amplo ou direitos humanos. Ou podemos falar em direitos de propriedade também. Seria outro espaço informacional. Existem inúmeros espaços informacionais. O grande desafio é a gente conseguir traduzir o problema dentro de um arcabouço no qual a gente possa saber como a vida das pessoas de fato melhora ou não. Será que sempre essas avaliações vão ser objetivas? Segundo a abordagem das capacitações do desenvolvimento humano, quase sempre, porque é uma maneira da gente evitar os erros e riscos que são inerentes ao uso da subjetividade. Isso quer dizer que a subjetividade não tem nenhum valor? Não, de jeito nenhum. É importante escutar as pessoas, é importante ouvir as pessoas na política pública. Mas a nossa opinião individual, ela é um insumo para a discussão, ela é um insumo para a razão pública. E muitas vezes não se pode avançar muito mais. Muitas vezes é importante reconhecer que vários argumentos fazem sentido no debate público. Um exemplo tradicional, um exemplo dado pelo professor Sen. Imaginem que tem 3 meninos brigando para tocar uma flauta. A flauta está em cima da mesa e tem os 3 meninos lá dizendo: a flauta é minha, é minha. Então chega um de vocês e pergunta: bom, mas por que você acha que a flauta deveria ficar com você? Um menino pode dizer o seguinte: eu acho que deveria ficar comigo porque eu sou o único menino que sabe tocar flauta. Os outros não sabem tocar flauta. Eles não vão dar razão da existência da flauta. É um argumento? É um argumento. A ideia de existir a flauta é para que ela seja tocada. O Aristóteles dizia isso, a ideia de telos. Então, bom, dá a flauta para o menino. Mas aí, o segundo menino, ele vai dizer: não, mas para aí, eu sou um menino muito pobre. Todos vocês têm brinquedos, podem fazer qualquer coisa, eu não tenho absolutamente nada. A flauta seria a única coisa que eu teria. Será que nós podemos utilizar isso como uma justificativa? Podemos. Os outros meninos têm outras possibilidades, têm outros brinquedos, outros instrumentos, e esse menino não tem nada. Bom, mas aí chega o terceiro menino e diz o seguinte: olha, eu passei 3 meses fazendo essa flauta. E somente agora que a flauta está pronta, vocês aparecem aqui querendo a flauta, mas vocês não vieram antes ajudar. A flauta, então, é minha, porque eu que fiz a flauta. Como é que a gente avalia? Será que algum argumento é mais forte que o outro? Será que um argumento relacionado à propriedade, outro argumento relacionado à necessidade, outro argumento relacionado à função ou à finalidade da flauta, será que eles são mais importantes per se? Vai depender muito das circunstâncias, vai depender muito do exercício do nosso julgamento. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso, segundo o desenvolvimento humano, através da razão. A gente faz isso através do raciocínio. A gente faz isso através de um processo que, na maior parte das vezes, tem a ver com transparência,
tem a ver com democracia, tem a ver com a possibilidade das pessoas definirem a ideia de uma razão pública. Isso não quer dizer que vontades, desejos das pessoas não sejam importantes. Elas são um insumo importante para a gente definir as razões. Veja que grande parte da nossa problemática, não apenas na economia, mas em disciplinas que usam a economia, é que ao utilizar o utilitarismo, a gente tem uma maquininha. O que essa maquininha faz? Essa maquininha entra o insumo, sai o produto, mecanicamente. Mas mecanicamente significa que você pode ter desenvolvimento sem a participação das pessoas, segundo o utilitarismo. Na maior parte das vezes, as pessoas rezam para o Deus do crescimento econômico. Se o crescimento econômico é 3, é 4, é 5, vai melhorando à medida que o número vai crescendo. Mas será? Será que a vida das pessoas, segundo o julgamento delas, é melhor? Será que não seria melhor nós olharmos os funcionamentos, que são esses ser e fazer que as pessoas podem realizar? Vamos tentar ver um exemplo. Como é que a gente mudaria o foco da avaliação segundo o espaço informacional? Olhe para um gestor público que quer melhorar a educação no país. Segundo o gestor, você, ao alocar uma quantidade maior de recursos para a educação, passando, por exemplo, de 6% do PIB para 10% do PIB, você automaticamente estaria melhorando a educação. Você aloca uma quantidade maior de recursos para a educação. Pode ser no orçamento total, pode ser no gasto por aluno, pode ser qualquer coisa. Mas será que essa é uma medida confiável? Será que essa medida quer dizer tudo? Será que é possível pensar que um gestor aloca o recurso, mas o recurso não chega na ponta, ou o recurso é mal distribuído? Veja, no Brasil é muito fácil a gente pensar nisso, onde o gasto por cabeça no ensino universitário ele é 4, 5 vezes maior, já foi mais até do que o ensino por aluno primário. Então você tem um gasto total maior, mas a maneira pela qual você distribui faz com que proporcionalmente seja inferior aos mais pobres, ou um gasto que vá alocado menos para as pessoas mais pobres e proporcionalmente maior para aquelas pessoas relativamente mais ricas que estão no ensino universitário. Então a maneira pela qual você gasta não quer dizer que necessariamente você vai beneficiar as pessoas. Estou eu dizendo que tem que gastar menos nas universidades? De jeito nenhum. Estou dizendo que a gente gasta pouco no ensino primário, é diferente. Mas veja que o debate dos números do recurso, que pode significar ou não, pode ser visto ou não através da construção de uma escola, não quer dizer como essa escola vai ser utilizada. Agora, a gente pode mudar o foco informacional, a gente pode passar para a opinião que as pessoas têm daquele recurso colocado na sua comunidade. E pode ser que comunidades que nunca tiveram absolutamente nada, mesmo que tenham um prédio que diga que é uma escola, seja um motivo de felicidade muito grande, mesmo que não tenha professores ou que tenha professores em tempo parcial, ou professores desmotivados ou não tenha sequência nas aulas, mesmo que seja uma escola disfuncional, o fato de ter uma escola, para quem não tinha nenhum apoio do setor público lá, pode ser um motivo de felicidade. E, no entanto, podem existir toda essa série de problemas que eu mencionei. Parece que o melhor é você observar o que acontece na vida das crianças, o que acontece em termos das realizações das crianças, em termos das liberdades substantivas, como fala o professor Sen, que podem acontecer na vida das crianças. Mas será que o desenvolvimento humano é só isso? Será que o desenvolvimento humano significa apenas mudar o espaço informacional das avaliações para a ideia de capacitações? Não, não é só isso. Agora, esse só isso é muito mais, porque quando você começa a pensar em termos de capacitações e larga o mundo homogêneo do custo-benefício, larga o mundo homogêneo da utilidade, larga o mundo homogêneo de contas que fazem com que o bem-estar humano seja visto unidimensionalmente, você abre a porta para entender as outras dimensões. Então, nós estamos falando não apenas de um espaço informacional que trata o que as pessoas podem ser ou fazer,
mas nós estamos tratando de um espaço que, ao ser caracterizado assim, ele é multidimensional, ele é objetivo, ele é construído a partir do debate público, e isso faz com que a maneira da gente avaliar inclua não somente um outro conceito, resultados finalísticos, mas resultados abrangentes. Porque não apenas o resultado em si, mas a maneira pela qual o resultado é construído é importante para a avaliação. Bom, esses dois conceitos, eles estão em várias das publicações de desenvolvimento humano, como Desenvolvimento e Liberdade, capítulo que fala da abordagem, como o texto Equality of What, ou Igualdade de Quê, que o professor Sen fez em 1979 e 80, e em muitas outras publicações, como Ideia de Justiça, no qual a gente começa a ter uma ideia de como a escolha da abordagem pode influenciar na avaliação. Então, o desafio é nós pensarmos em problemas como pobreza, como desigualdade, como política pública, não apenas no seu desenho, mas na sua implementação, e em termos de resultados, também em termos de seu impacto, usando o desenvolvimento humano. Esse é um primeiro insumo, espero que tenha ficado claro. Um abraço, até mais.